Olá pessoal, no último IGTV conversamos sobre o projeto Innerplay e sobre o Visual Law, uma parte do Legal Design. Hoje nós vamos voltar a esse assunto, mas com uma outra abordagem. Existe um ponto interessante do Visual Law que é pouco comentado, que é a retórica visual. A ideia de usar imagens como argumento, como forma de convencimento. Atualmente, advogados, juízes, jurados estão se deparando com muitas evidências visuais nos tribunais. Desde QR Codes nas petições iniciais, com um vídeo explicativo dos argumentos do advogado, que pode ser acessado pelo juiz, como também timelines dos acontecimentos do processo, storyboards, animações e simulações dos fatos da causa em vídeo. Por exemplo, uma animação mostrando a dinâmica de um acidente de trânsito. Do mesmo modo, são as apresentações de PowerPoint, em que se mostram indícios os quais reunidos e visualmente expostos permitem a construção de um sentido que ensejaria a prova do fato direto que se pretende demonstrar. O uso dessas ferramentas é possível na medida em que vigora em regra no processo civil a liberdade das formas. Mas a popularização desse uso de imagens e de vídeos pode vir acompanhada de algumas reflexões. Esse uso de evidências visuais tende a se aprofundar na sociedade em que todo mundo tem um celular na mão e em que há câmeras para todos os lados. E ainda, considerando a tendência do Visual Law, é possível que se multipliquem as comunicações visuais nas cortes de justiça. Eu até brinco que hoje, com tanta comunicação, com tanta informação, nós não lemos mais com a mesma qualidade, nós escaneamos os documentos com os olhos. Imagino, espero que brincando também, que daqui a pouco não vamos nem mais ler a petição inicial, o recurso ou a contestação, vamos esperar sair o filme dela. E aí, se isso aconteceu, quando isso acontecer, a justiça e a argumentação sobre fatos vai caminhar para a criação de um significado visual, que exige de nós também uma habilidade de percepção também visual. Será preciso que a gente entenda qual que é o argumento que aquela imagem representa e como que aquela imagem impacta no nosso convencimento e na nossa emoção, sem que nenhuma palavra tenha sido dita. Podemos usar o cinema, que é uma coisa que eu gosto bastante, para ilustrar isso e tornar o argumento literalmente visual. Veja o exemplo do Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino, quando ele quer criar uma tensão ou quando ele quer chamar a atenção, ele dá um close-up na imagem para aumentar a atenção ou dá um zoom para dar um drama na cena. Ele é conhecido por colocar o espectador dentro da cena. Sem falar que Quentin Tarantino é um catálogo de referências visuais ambulante. Ele traz para o filme dele referências de outras obras e com isso ele também traz para o filme dele as construções de sentido que já existem e são por ele retomadas. Sem utilizar diálogos, ele é mestre em trazer percepção visual e insights. Sem que você se dê conta, você já mergulhou no universo mental e representacional dele. Agora imagina colocar o juiz ou os jurados com a sensação de que são insiders, de que são partícipes no vídeo. Só que ao invés de fazer isso no cinema, apenas com a finalidade de distração, o que você pretende com o vídeo é demonstrar um argumento, uma tese, um ponto de vista dentro de um processo civil, quiçá um processo penal. Isso seria de uma grande criatividade, mas a depender do uso dessa técnica também seria preocupante. Vou levantar aqui algumas preocupações, algumas reflexões que nós podemos fazer sobre esse assunto. Imagina que o autor apresenta o vídeo e o réu não. Como fica a defesa? Como fica o convencimento do juiz nesse caso? Seria o juiz tendente a sagrar como vencedor aquele que trouxe mais elementos visuais de convencimento? E se as duas partes trouxerem elementos audiovisuais reconstruindo os fatos? Um vídeo do autor, outro vídeo do réu. Qual que é o impacto disso no convencimento do juiz? Fazer simulação em vídeo tem um preço e popularizando-se a prática no âmbito processual, o hipossuficiente, ele também teria acesso a produzir um documento audiovisual pela assistência judiciária gratuita? E a Defensoria Pública teria ela orçamento para produzir um material como esse? Quais são as implicações constitucionais disso? O material audiovisual bem feito, ele pode despertar gatilhos, assim como ocorre no cinema. Ele é capaz de fazer você se sentir parte da história, você se sente um insider. Quando você menos espera, você pode estar torcendo por um personagem, e quando você menos espera, você pode estar inclusive colaborando com a instrução, como se juntasse os pedacinhos de um quebra-cabeça junto com aquele que compartilhou com você o universo mental. Por isso, ao mesmo tempo em que recebemos o Visual Law como uma prática vantajosa em termos de comunicação e criatividade, de outro lado, é igualmente recomendável que a gente possa refletir
e treinar a percepção visual sobre esses documentos. E também é bom desenvolver um olhar de prudência visual, porque nem toda imagem nos dá a perspectiva do acontecimento como um todo. E a depender do frame, a imagem pode ser enganosa. Há uma fala do Ronaldo Lemos em que ele diz que em tempos de fake news duvidamos das notícias, do texto. Em tempos de deep fake news, podemos também desconfiar de alguns vídeos. Deep fake news são vídeos falsos que simulam voz e rosto de pessoas. E aí a prudência visual se torna ainda mais necessária, mas não só na nossa vida política, mas também no processo judicial. Então, para concluir, Visualão é muito bacana, ele pode gerar uma comunicação intuitiva, acessível para o usuário, ele pode redesenhar documentos, facilitar o acesso à justiça e influenciar o convencimento do juiz de um modo válido e constitucionalmente adequado. Mas é preciso também prudência, reflexão e também refletir e repensar a instrução do processo civil quando temos argumentos e evidências visuais em termos de igualdade processual. A gente volta a conversar sobre isso. Mas, de qualquer forma, permanece o meu convite para vocês acompanharem a página no Instagram e as reflexões que estamos fazendo sobre legal design, processos complexos e compliance.